Olá, hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar como que eu fiz esse P, que é uma gracinha, né? Então, se vocês querem aprender, vem comigo. Para fazer esse trabalho aqui, eu usei as linhas Charme. Essas cores são castanha, porcelana e off-white. Eu usei para as flores essas linhas Anne. Essas daqui eu não tenho exatamente as cores, tá? Eu usei dois rosas próximos, que eu já tinha aqui. Esse bastidor de 20 centímetros, uma agulha de crochê 2,5, uma tesourinha e uma agulha de trapaceiro, tá bom? Então vamos começar. Então aqui para começar a gente vai fazer um nó corrediço, passando assim, e fazer 13 correntinhas. Agora a gente vai voltar fazendo pontos baixos em cima dessas correntinhas. Então a gente vai fazer 12 pontos baixos. A gente vai começar aqui na segunda, pegando essa alcinha de cima. Então aqui 12 pontos baixos. Agora a gente vai virar o trabalho sem fazer correntinha, porque a gente vai diminuindo, tá? A gente vai fazer essa curvinha aqui. Então, você vira e vai fazer 11 pontos baixos, começando do segundo aqui, tá? Tem esse primeiro, a gente vai começar do segundo. Então, agora 11 pontos baixos, ponto sobre ponto aqui. Até pegar nesse último aqui, que ele é até um pouquinho mais difícil. Eu tenho que pegar as duas alcinhas, tá? E aí, agora a gente ficou com 11 pontos baixos, a gente vai virar de novo, sem fazer correntinha, e vai fazer agora 10 pontos. Também pulando esse primeiro, começando do segundo, tá? Então aqui a gente tá com 10, a gente vai virar de novo para fazer 9 agora. Mesma coisa. Começando do segundo, 9 pontos baixos. 9 pontos baixos. Aqui, ó, já tá dando esse movimento, tá vendo? Vai diminuindo um pouquinho. Agora 8 pontos baixos, mesma coisa. Começando do segundo e indo até o final. Agora que a gente chegou em 8 pontos, a gente vai subir essa parte aqui, ó, retinha. Então, toda vez que a gente virar o trabalho para subir uma carreira, a gente vai ter que fazer uma correntinha para ele continuar reto, tá bom? Senão ele vai diminuindo cada vez mais, que nem aconteceu aqui. Então, agora a gente tem essa primeira carreira, a gente vai fazer mais 17 carreiras com 8 pontos baixos. Então, agora toda vez a gente vai fazer uma correntinha. Aqui, quando você acabar os 8 pontos baixos, uma corrente, daí vira. E aí a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto aqui. Começando por esse que, olhando assim, parece o segundo, né? Porque esse primeiro aqui é a correntinha. Então, 8 pontos baixos aqui.
Agora, correntinha, vira e mesma coisa, tá? Começando do segundo aqui, olhando assim, é esse aqui, essa alcinha aqui. Então, agora são 18 carreiras assim, tá? Com 8 pontos baixos. Vamos continuando até chegar aqui em cima. Então, eu terminei aqui a 18ª carreira com 8 pontos baixos, né? Então, agora a gente vai fazer aqui os galhos, que são pontos altos quíntuplos, separados por 5 correntinhas. O primeiro ponto alto, a gente vai fazer com correntinha também. Então, aqui são 8 correntinhas e mais as 5 que separam um ponto alto quíntuplo do outro. Então, aqui, para começar, são 13 correntinhas. Então, vamos lá. Agora, para fazer esses pontos altos quíntuplos, a gente vai laçar a agulha 5 vezes. É como o ponto alto a gente laça uma vez, o ponto alto duplo duas, então no ponto alto quíntuplo a gente vai laçar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui até seguro e vou colocar esse ponto alto quíntuplo aqui na segunda, nessa segunda alcinha que tem aqui, que é o ponto baixo. Então, o primeiro ponto alto quíntuplo ficou aqui, saindo dessas correntinhas no primeiro ponto baixo, o segundo aqui nesse segundo ponto baixo. E aí a gente vai tirando, laça a agulha e tira de 2 em 2. Laça, tira mais 2, laça, tira mais 2, até acabar. Até o fim. Tá bom? E aí, 5 correntinhas. E aí, mais um. A gente vai fazer um em cada um em cada ponto baixo aqui. Então, laça 5 vezes. Venho aqui no terceiro ponto baixo. Puxo a linha. E aí, vou tirando laço, tiro 2, laço, tiro 2, até o fim. 5 correntinhas. E aqui o último. Mesma coisa. Então, aqui ficou assim. Os galinhos. A gente tem 8, né? Porque a gente tinha 8 pontos baixos. Então, a gente ficou com 8 galhos. Tá bom? Agora a gente pode cortar esse fio. E aí, a gente vai recomeçar daqui. Aqui, eu vou passar o fio por dentro, essa pontinha da alça aqui, ó. E vou puxar. E aí, vai ficar um nozinho e não solta. E depois a gente arremata no fim, tá? Agora eu vou mudar de cor. Vou pegar essa cor porcelana aqui para continuar. Agora a gente vai fazer pontos altos duplos em cada uma dessas alcinhas, nesses espaços de 5 correntinhas. Então, a gente vai fazer 6 pontos altos duplos em cada um desses espacinhos aqui. Então, agora eu vou dar um nó corrediço aqui. E vou fazer os 6 pontos altos duplos. O primeiro ponto alto duplo são 4 correntinhas. Então, a gente puxa aqui. E faz mais 5 pontos altos duplos nesse primeiro espaço. Aqui eu já até fui passando esse fiozinho por baixo, prendendo junto com os pontos altos e ele já fica arrematado, tá? Agora aqui, ó, no primeiro espaço de 5 correntinhas, 6 pontos altos duplos. E para passar para o próximo é só ir direto. Então, laça a agulha 2 vezes e já vem para esse próximo espaço aqui.
E assim, 6 pontos altos duplos em cada um desses espaços de 5 correntinhas até o final. Eu vou usar agora essa linha off-white para a gente fazer esse efeito aqui, né? Que agora é o meio ponto alto pegando pela frente. Então, a gente vai dar um nozinho corrediço. Ó, então, a gente prende a linha aqui com o nozinho. Aí eu vou laçar assim, que é meio ponto alto, né? E esse primeiro, eu só vou colocar ele assim, né? Eu não tenho como fazer igual os outros, né? Então, primeiro eu só vou pegar ele da parte que dá aqui. E aí eu vou fazer esse meio ponto alto. Então, eu pego a linha aqui, puxo pra frente. E laço de uma vez. Agora, a partir do segundo já fica mais fácil. A gente laça e passa assim, pega por trás. E tira tudo de uma vez. E aí, vou fazer um meio ponto alto desse pegando por trás em cada um. E aí vai ficando assim, tá vendo? Vai ficando esse detalhezinho aqui na frente. E aí a gente vai assim até o final. Um meio ponto alto em cima de cada ponto que a gente fez aqui. Aqui passa direto também, acabando os 6 primeiros, a gente já passa para o próximo bloquinho. Gente, aqui eu acabei fazendo a carreira de baixo, não puxando esse nozinho, tá? Mas tem que fechar aqui. Cada carreira a gente tem que fechar, porque senão ele acaba desmanchando. Então, tô terminando aqui. Aqui a gente vai cortar e vai dar um nozinho. Tem que dar um nozinho em todas as carreiras. Passa por dentro do lacinho e puxa. Agora a gente vai fazer esses Vzinhos aqui. Em cima desses pontos, meios pontos altos que a gente fez. Então, a gente vai fazer um nó corrediço. Ajeita aqui. E aí a gente vai começar do segundo, então a gente não vai fazer nesse primeiro aqui, a gente vai fazer no segundo. A gente vai fazer 3 correntinhas, porque agora são pontos altos simples, né? Então, é um Vzinho, é um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo lugar, aí uma correntinha para separar. Aí a gente vai pular um ponto e vai passar para o próximo, tá bom? Então, a gente já vai começar pulando o primeiro. Eu vou até tirar aqui, ó, tirar a linha, e eu vou passar primeiro a agulha dentro desse ponto aqui, desse segundo ponto que eu vou começar. Passo aqui nas duas alcinhas, aí eu vou pegar aqui o nozinho, vou começar assim, que fica melhor. Aqui 3 correntinhas, então para fazer o primeiro ponto alto, mais uma correntinha, que é a que vai ser a correntinha do Vzinho, e outro ponto alto no mesmo ponto aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro Vzinho, uma correntinha que vai separar, e o próximo eu vou pular esse ponto seguinte aqui e faço no outro. Então, um ponto alto.
uma correntinha, outro ponto alto no mesmo ponto, aí eu fico com mais um Vzinho. Outra correntinha, aí pulo e vou pro próximo. E assim até o final. Sempre pulando um para separar. E também separando com a correntinha, né? Então, faço a correntinha, pulo um, vou pro próximo. E a gente vai seguindo assim até o fim. Terminei aqui. A gente dá aquela conferida para ver se tá tudo certinho. Aí eu vou cortar de novo, agora a gente vai fazer as flores. E sempre dando nozinho aqui, tá? Esse trabalho aqui a gente tá sempre cortando o fio, tirando essa parte que a gente conseguiu virar, né? Depois que a gente fez o tronco, a gente acabou sempre cortando o fio e voltando pra cá, porque agora ele tem esse lado, né? Esse lado aqui tem que ser a frente dele, que tem esse detalhe. Então agora eu fiz o seguinte com essas flores. Eu usei 2 fios juntos. O fio Anne, quando você deixa ele duplo, assim, ele é mais grosso do que esse fio Charme aqui. Então as flores elas ficam bem gordinhas, tá? Se você quiser usar o mesmo fio, né, pegar uma cor aí para fazer as flores e usar o mesmo fio, vai ficar ótimo também. Eu fiz assim porque eu queria dar esse efeito, não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu coloquei os 2 fios juntos porque eu queria um efeito de cor aqui. E são cores bem próximas, na verdade, mas dá um charminho. Então, para fazer esse ponto pipoca das florzinhas, eu juntei os 2 fios, dei o nó corrediço nos dois juntos. Até o nozinho já fica mais grossinho aqui. Primeiro ponto alto, 3 correntinhas. E mais 4 pontos altos aqui dentro do Vzinho. Quando dá, eu já vou prendendo a linha junto, tá? Esse fiozinho que sobra. Ó, aqui até tem que tomar cuidado trabalhando com os 2 fios para puxar os dois. Terceiro ponto alto. Quarto. E quinto. Daí você dá uma puxadinha aqui nesse fio. E aí a gente vai prender ele assim, ó. Então a gente vai pegar uma alcinha aqui no primeiro ponto alto e pegar essas 2 alcinhas aqui. E aí a gente vai puxar e passar por dentro do primeiro ponto, como se fosse parece um baixíssimo, tá? Ó. Vou fazer mais um aqui. Deixa eu só puxar um pouco mais de linha. Para separar as flores, são 2 correntinhas. Então, terminei aqui meu primeiro pipoca, 2 correntinhas. Aí eu vou fazer mais 5 pontos altos no segundo V para poder fazer a segunda pipoca. Então, deixa eu só tirar aqui, que aqui eu não vou prender esse fio, não. Então, vamos lá. 5 pontos altos. Puxa. Daí venho aqui, ó, posso pegar as 2 alcinhas. Pego essa outra alça aqui.
e puxo. E 2 correntinhas. Então, a gente vai fazer isso até o final. Uma florzinha em cima de cada um desses Vzinhos, que é um ponto pipoca, né? E separado por essas 2 correntinhas. Puxei aqui. Agora eu vou cortar. E vou aqui passar por dentro também. Depois a gente dá um jeito de esconder todos esses fios, tá? Então, agora a gente vai fazer, na verdade, a última carreira antes de encapar aqui, né, o aro com a mesma cor eu fiz. Então, eu vou fazer esse V, que é com ponto alto duplo, separado com uma correntinha aqui no meio e mais uma correntinha entre os Vs. E ele vai passar por cima aqui, tá vendo, ó? Desse ponto da carreira anterior ainda. Então, ele vai pegar bem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer o nó corrediço. O primeiro a gente faz até aqui fora, ó. Ele tem um primeiro V aqui ainda. Então, vou passar a agulha aqui, no cantinho. Pegar aqui o nozinho. Fazer 4 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Mais uma correntinha para separar. Aí, o ponto alto duplo, aqui no mesmo lugar. E uma correntinha para separar. E aí, eu vou passar pra cá, pro segundo, pro segundo meinho aqui entre a flor, só que embaixo, tá? Então, eu laço e venho aqui embaixo, puxo a linha pra fazer o meu segundo ponto alto, meu primeiro ponto alto duplo do Vzinho aqui. Deixa eu só puxar essa linha aqui, que senão ela vai ficar atrapalhando, que é a pontinha aqui. Uma correntinha pra separar. E mais um ponto alto duplo aqui junto, passando no mesmo lugar. Então, venho aqui, puxo essa linha. Tô até dando uma puxadinha aqui, porque como o ponto alto é duplo, sobrou um fiozinho aqui. Peraí, deixa eu pegar de novo. Laço 2 vezes, aí passo aqui embaixo, puxo o fio e tiro 2. E tô com mais um Vzinho aqui, ó. Então, eles vão passar assim, pela frente, tá vendo? No meio da flor, entre cada flor, mas pega aqui e aparece aqui na frente. E aí uma correntinha para separar e mais um aqui em cada espacinho desses. Então aqui o último, a gente pode esquecer desse, que é aqui fora, igual do outro lado a gente fez. Então, laço 2 vezes, pego aqui, tirar essas linhas aqui que estão todas para arrematar. Puxo, tiro 2, correntinha, laço 2 vezes e vou fazer o último aqui, do lado desse. Certo? Acabei aqui. Vou cortar, puxar o fio. Como a gente fez em todos, para dar o nozinho. E, na verdade, está pronto. Certo? Agora a gente vai arrematar todos os fios primeiro, quase todos, vou até deixar um outro aqui pra gente prender depois. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu prendi, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro. E aí a gente vai esconder esses fiozinhos todos aqui, onde for possível, né? Então, aqui onde tem ponto alto, dá pra gente colocar com mais facilidade aqui atrás, mas a gente vai dando um jeitinho e vai escondendo todos. Olha, cheguei aqui embaixo.
Aí aqui eu posso esconder, ó. Aí eu venho até a outra ponta aqui. E aí eu posso cortar, ó. Tá bom? E aí com todos a gente vai fazendo isso. Esse aqui eu posso prender por aqui. Esse da florzinha aqui também, ó. Posso passar por dentro da própria flor. Tá bom? Então eu acabei aqui de arrematar todos os fios. Acabei deixando só esses dois aqui, que eu vou prender depois. Agora a gente vai colocar a árvore no bastidor. Eu vou pegar o bastidor maior, que é o de fora, mas eles são quase do mesmo tamanho. Eu já usei os dois e praticamente os dois dão certo. Vou pegar esse aqui um pouquinho maior. É legal até você dar uma esticada na sua árvore com os alfinetes, assim, colocar ela num, tipo, num colchão, em algum lugar que dê pra prender, pra você ver direitinho que tamanho que é melhor, tá? De bastidor pra você. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com a mesma linha, né, da última volta aqui, deixar um fio um pouquinho maior, fazer o nó corrediço. E aí eu já vou colocar, porque aí a gente vai encapar com pontos baixos, na verdade, tá? Isso aqui são pontos baixos. É que a gente tem que pegar o aro junto com essa parte de cima do trabalho. Então eu já coloco o nozinho aqui na agulha, não deixo esse nó muito apertado, senão é difícil de pegar o primeiro ponto baixo aqui. Aí a gente já pega o primeiro vizinho, eu já vou prender ele aqui, ó, junto com o aro, tá? Então eu pego o V e puxo esse ponto baixo, já trazendo o trabalho preso, tá? Então cada vez que eu for fazer aqui vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Deixo o nozinho não tão apertado. Pega aqui o trabalho e o aro junto. Aí puxa aqui, e aqui é ponto baixo mesmo, tá? Ó, falo que esse aqui tem que ficar meio solto, porque ele realmente é meio difícil de puxar, mas foi. Então, a gente vai fazer pontos baixos junto com o trabalho aqui, pegando o aro e o trabalho. Eu gostei, quando eu encapei esses aros, de fazer de 3 em 3. Então, eu faço 3 dentro do vizinho, 3 fora, 3 dentro, 3 fora, até dar a volta, chegar até aqui, tá? Então, a gente tem que fazer com calma e paciência para os pontos não ficarem muito irregulares. E se você começa a soltar muito, porque assim, para puxar o aro junto e o trabalho, já não é tão fácil do que se fosse só o trabalho, mas vai dando certo, ó. Deixa eu fazer um pedacinho maior aqui que fica melhor para mostrar. Aqui eu já fiz os 3 primeiros, agora eu tô fazendo os 3 que são da divisão aqui entre os V's. E aí vai ficando assim, ó. Depois a gente vai ajeitando e tal, né? Dá pra dar uma puxadinha aqui, ó. Então, vão ficar 3 pontos aqui. Ficaram 3 dentro, 3 fora. Agora eu vou passar pra dentro de novo. Dentro do Vzinho, eu falo, tá? Então, vamos continuar. Bom, agora então eu cheguei aqui até o outro lado. Fui colocando de 3 em 3 pontos baixos, né? Dentro dos Vs e nos vãos. E aí ficou assim. Você pode até dar uma organizada aqui, se tiver um lado, às vezes fica um lado um pouco mais alto do que o outro, aí você já pode até ajeitar, sabe? Para ficar já mais ou menos simétrico. Agora a gente vai descer aqui encapando só o aro, né? Porque a gente já prendeu toda essa parte de cima. Então a gente vai continuar aqui, fazendo os pontos baixos, até chegar mais ou menos aqui. Agora aqui, ó, a gente chegou praticamente no centro onde a gente vai prender essa parte do tronco. A gente tem duas opções, na verdade. Quem conseguir pode até continuar fazendo esses pontos baixos para encapar e pegando essas alcinhas aqui, que eram as nossas correntinhas iniciais, e já ir prendendo. Então, já elimina um trabalho final, que seria arrematar esse tronco aqui embaixo.
Eu, particularmente, eu prefiro prender depois, tá? Eu já fiz dos dois jeitos, mas eu não acho tão fácil você pegar aqui o trabalho, essa parte, e prender junto e continuar mantendo mais ou menos uma uniformidade nesses pontos. Eu acho que acaba repuxando um pouco, ou os pontos acabam ficando soltos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar até chegar aqui, né? Eu vou continuar encapando esse aro. Quando chegar aqui, a gente arruma aqui, arremata. E aí, no fim de tudo, é que eu vou fazer eu vou prender aqui, tá bom? Mas se você quiser, você pode já fazer direto. Você elimina uma etapa aqui desse trabalho final. Terminei aqui de encapar tudo, deixei solto o tronco. Vou cortar aqui para arrematar esse pedacinho. A gente sempre vai dando uma ajeitadinha aqui, tá? Porque na hora que a gente vai fazendo, às vezes ele fica... Ele vai saindo um pouquinho do lugar, aí a gente vai arrumando. Então, ó. Aqui já ficou certinho, tá vendo? Agora, para quem como eu não prendeu o tronco, a gente tem que prender, certo? Então, geralmente eu prendo ele aqui nessa parte de cima, nesses nozinhos dos pontos baixos. Aqui também sobrou esse fio, ó, a gente tem que também esconder ele. Então, você vê sempre a melhor forma de fazer, porque às vezes do seu trabalho, um lugarzinho que o fio já tá diferente, tem outro lugar melhor para você prender. Então, você sempre vê aí a melhor forma. Esse aqui eu vou até dar um nozinho para ele ficar mais certinho no lugar. Ele já tá preso, na verdade, né? Então, ó, tem um nozinho aqui e eu já vou colocar ele aqui pra dentro. E cortar. Aí, essa parte aqui, a gente vai, na verdade, pegar um pedaço de fio da mesma cor e vai costurar ele aqui. Então, aqui, ó, já tá praticamente pronto. A gente só precisa prender agora esses dois fios, dar um nozinho, esconder esses fiozinhos e tá pronto. Gente, então, ó, depois de arrematar todos os fiozinhos, tá pronto o nosso ipê, bem lindo, né? Ficou? A parte de trás dele também bem certinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa me escrevam se tiver alguma dúvida e até a próxima.